Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Este é um programa de TV da cidade de Imperatriz, do Maranhão, um programa da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos neste trimestre estudando nas revistas da CPAD com o tema A Razão da Nossa Fé. Assim cremos, assim vivemos. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Ezequias Soares, que é pastor presidente aí da cidade de Jundiaí, São Paulo. Hoje estaremos estudando a segunda lição, que tem como título Um único Deus verdadeiro e a criação. Então veja bem que esse título é importante, está falando um único Deus verdadeiro. Então único já quer dizer que só existe um Deus. Então esses que chamam deuses, na verdade não são nada. Só existe um Deus. E verdadeiro quer dizer que, por mais que tentem inventar deuses falsos, o homem, no seu pecado, inventa outro Deus para eles, por mais que eles queiram inventar, sempre temos que saber, só existe um Deus e este é o verdadeiro Deus. Se o ser humano inventar outro Deus, esse será falso. O homem não pode criar um Deus para ele. Só existe um Deus, não tem jeito. Então ele é o único Deus verdadeiro. E a lição nós vamos falar sobre a criação deste Deus. Então todas as coisas foram feitas por ele. E todas foram criadas então por ele. Não existe criação sem Deus. E também as coisas, os mundos, todas as coisas que existem, todos os seres que existem, foram criados por esse Deus. E o que ele usou para criar tudo isso? Ele usou a sua palavra. Então tome cuidado com isso. Deus não criou as coisas do nada. Deus criou todas as coisas que existem pela sua palavra. Quando Deus falou, é que as coisas passaram a existir. Então nós temos aí em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé. Isso se entende pela fé. Se não tiver fé, não adianta. Então nós, cristãos, entendemos claramente isso porque temos fé em Deus. A fé agrada a Deus e a falta de fé desagrada a Deus. Então nós não temos que procurar na ciência, na filosofia, nos geólogos, nos astronautas, na arqueologia. Nós não precisamos de procurar materialmente o que nós sabemos espiritualmente. Nós já temos certeza disso, nós temos fé em Deus. Então nós cremos, temos certeza que o princípio de tudo é Deus. Ele é o Criador de tudo que existe. Então nós temos fé. Então a Bíblia está dizendo para nós, olha, pela fé, nós entendemos, nós cristãos, nós que temos fé, nós entendemos o quê? Que os mundos aí significa tudo que foi criado. Aí o cosmos, o universo, o nome que você quiser dar. Todas as coisas que foram criadas, todos os seres que foram criados, tudo foi criado por Deus. Então, pela fé, nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Então, o que Deus usou para criar tudo? A palavra de Deus. Se nós olharmos a palavra de Deus, João capítulo 1 diz o quê? Tudo foi feito por Jesus. Nada foi feito sem Ele. Então, isso é um princípio bíblico, que tudo que existe primeiro é criado no reino espiritual, depois é que aparece aqui no reino material. Se você olhar para uma mesa de madeira, você vai ver de onde veio essa mesa. Você vai chegar à conclusão de que ela veio de uma árvore. E de onde veio essa árvore? Deus criou a primeira árvore. Então, tudo vem de Deus. Primeiro nasceu lá.
Deus deu uma ordem e aí essa coisa passou a existir. Mas se você falar, e a sabedoria? Deus é quem criou. E o tempo? Quem criou? Esse tempo que a gente conhece aqui como tempo. Tem duas palavras aí para tempo, aios e tem kairos. Todos os dois Deus criou. Por que Deus criou? Porque o homem precisaria desse tempo. O homem precisa contar seus dias, suas estações. O homem precisa se lembrar de um passado, ele precisa de um presente, precisa de um futuro. Agora, isso nada é para Deus, porque Deus não tem para ele passado, presente e futuro. Não existe esse tempo que para nós existe, não existe para Deus. Deus é eterno. Não existe princípio de dias e fim de dias para Deus. Quando ele olha para nós, ele vê o dia que nós nascemos, já vê o dia que nós morremos. Tudo para ele é um presente só. Vamos ver o texto áureo. Marcos capítulo 12, versículo 29, que diz assim: E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então nós vamos daqui a pouco estudar sobre isso, né? Chamado Shema. Então, os judeus, eles pegam sempre essa frase e repetem isso 3 vezes ao dia. Eles colocam lá nas suas roupas, os filactérios, né? Colocam na sua cabeça, colocam na franja da roupa, colocam para todo lado, para identificá-lo como um judeu. É uma religiosidade. E também, quando não havia ainda a palavra de Deus escrita em livros, né? Então eles colocavam em suas casas, nas paredes, nas portas, nas roupas, a todo lado eles colocavam trechos da palavra de Deus, inclusive na cabeça, né? Uma caixinha. Por quê? Porque eles leriam isso durante o seu dia. Então eles estariam se lembrando da palavra de Deus. Não tinha a palavra escrita por toda parte, era muito difícil adquirir, precisavam de vários rolos de pergaminho, ou então de papiro. Então, para se ter a palavra de Deus era difícil, tinha que ter cópias, custavam caro. Então, eles colocavam por toda parte trechos da palavra de Deus para eles poderem ir lendo, passando para os seus filhos, né, explicando, repetindo. Então, eles decoravam tudo aquilo. E era importante. Hoje tem os livros, né? Hoje temos as Bíblias. O judeu tem a sua lá com o Antigo Testamento só, porque ainda não aceitaram Jesus, Senhor e Salvador. Tem a religião deles, né? O judaísmo não é cristianismo. Lá não existe salvação, porque eles não têm Jesus como Salvador. Só existe salvação através de Jesus. Então eles têm apenas uma religião monogâmica, uma religião que adota um único Deus. Mas isso não salva ninguém. Não é apenas acreditar que existe um Deus que vai salvar as pessoas. Só existe salvação em Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz, ainda que a nação de Israel seja como a areia do mar, muita gente, o remanescente é que será salvo. Porque o último, lá no final da grande tribulação, quando eles clamarem por Jesus, Jesus vai aparecer. Então eles vão aceitar Jesus. Só existe salvação através de Jesus. Então Deus manda Israel ouvir, só existe um Deus, um único Deus verdadeiro. Vamos à verdade prática que diz: cremos em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Então nós cremos num único Deus, sabemos que Ele subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você percebe isso até na bênção apostólica, né? Falamos lá, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão com o Espírito Santo, seja com todos vós. Veja, aí já está, né, escrita a Trindade. Tem gente que ele tem dificuldade de achar a Trindade na Bíblia, mas está muito simples, né? Lá no batismo de Jesus nas águas, a voz do céu disse: esse é meu filho amado. Quem fala meu filho é Pai. Dentro d'água está Jesus, que é o Filho. E desce sobre Jesus o Espírito Santo em forma corpórea, como de uma pomba. E quem é? O Espírito Santo. Então, está bem claro aí. Se você olhar em 1 de João, você vai ver lá, né? 3 são os que testificam, né? O Pai, a Palavra, o Espírito. E vai por aí afora.
Então é fácil, existe claramente a doutrina da Trindade na Bíblia. Então nós cremos em um único Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele criou tudo o que existe, todo o universo, todo o cosmos, tudo que existe. Todas as pessoas, animais, plantas, tudo foi criado por Deus, tudo é sustentado por Ele, por isso é que tudo funciona, por isso que não houve um cataclisma geral, destruiu tudo, por isso que existe equilíbrio cósmico, tudo. Por quê? Porque Ele existe, Ele é Criador e Ele cuida da criação. Ele está no comando, é um Deus vivo. Se Ele deixasse um segundo de comandar, tudo se acabaria. Ele é Criador tanto das coisas que nós vemos, quanto das coisas que nós não vemos. Então, quanto o reino espiritual, que nós não vemos, é Ele que criou, quanto também o reino visível, material, aquilo que nós vemos, também Ele que criou. Nesta lição, então, nós vamos ver as seguintes partes e tópicos. Primeira parte, o único Deus verdadeiro. Tópico 1, o Shema. Tópico 2, o monoteísmo. Tópico 3, o monoteísmo judaico-cristão. Na parte 2, nós vamos ver criação versus revolução. Tópico 1, o modelo criacionista. Tópico 2, o modelo evolucionista. Na parte 3, nós vamos ver a criação. Tópico 1, a criação do universo. Tópico 2, a narrativa da criação em Gênesis capítulo 1. Tópico 3, a criação do ser humano. Vamos então à introdução que diz: a doutrina de Deus é vasta e nem mesmo os grandes tratados de teologia conseguem esgotar o assunto. O enfoque da presente lição é a unidade de Deus, o monoteísmo judaico-cristão e a obra da criação. Nosso objetivo é mostrar que há um abismo intransponível entre o criacionismo e o evolucionismo. Não há na Bíblia espaço para a teoria da evolução nas suas diversas versões. Então nós vamos estudar hoje aí a segunda grande doutrina, a doutrina de Deus. Então nós vimos lá no nosso Cremos, né? Lemos na semana passada. Quem não leu na igreja, quem não leu na hora da escola bíblica dominical, então você, por favor, faça isso. Leia nesta lição, leia o Cremos, leia aí a nossa confissão de fé das Assembleias de Deus. Você também, de outra denominação, que adota o mesmo, cremos, é bíblico, tudo que está aí, né? Então você leia isso para a igreja, é muito importante eles saberem essas 16 doutrinas bíblicas que são básicas para a fé de qualquer cristão. Então nós vamos estudar hoje a doutrina de Deus e vamos falar sobre a criação desse Deus. Então nós vamos falar basicamente de três coisas: a unidade de Deus, vamos falar sobre o monoteísmo e vamos falar sobre a criação desse Deus. Então nós vamos ver também aí sobre a absurda teoria do evolucionismo ou darwinismo. Sempre lembrando que não passa de uma teoria. Causou tanto alvoroço uma teoria, uma coisa inventada por um homem, apoiada por pessoas que tinham dinheiro e acabaram fazendo uma confusão na mente das pessoas, e os próprios criadores, inventores, apoiadores disso, eles mesmos viram depois que estavam errados. Mas infelizmente, devido à ação maligna na mente das pessoas, principalmente pessoas que tinham dinheiro, acabou-se colocando isso em vários livros, e até hoje ainda tem gente que está envolvido com isso, preocupado com isso e cada dia mais enrolado com isso, mesmo que seja apenas uma teoria. Nunca se conseguiu alguma prova realmente para dizer que é alguma coisa certa. Vamos ver então na primeira parte nossa, o único Deus verdadeiro. Vamos ver aí três tópicos: o Shema, número 1, número 2, o monoteísmo, número 3, o monoteísmo judaico-cristão. Tópico 1, o Shema. É o imperativo de um verbo hebraico que significa ouvir, obedecer, o que inicia o versículo que se tornou ao longo dos séculos a confissão de fé dos judeus.
Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. E é o Shema. Shema é a primeira palavra. Quando Deus fala ouve Israel, essa palavra ouve, traduzindo, né? Então lá no hebraico é o que? Shema. Então isso é o Shema, quando fala o Shema judaico. Na verdade não é Shema judaico, o Shema é palavra de Deus. Então Deus diz, ouve Israel. É uma ordem, uma determinação de Deus. Ouvir o quê? Olha, o Senhor nosso Deus. É o único Senhor. Ou seja, é o único Deus verdadeiro. Não há Deus fora do Deus verdadeiro. O judeu adotou isso como uma confissão de fé. Então é básico para eles dizer isso. E eles repetem isso várias vezes ao dia. Então a causa final aí é o único Senhor. Também se traduz por o Senhor é um. Gálatas 3:20. Conforme as versões espanhola Reina Valéria e judaica, conhecida no Brasil como Bíblia Hebraica. A construção hebraica aqui permite ambas as traduções, de acordo com a declaração de Jesus. O Senhor é um só, Marcos 12:29, que é a nossa tradução brasileira. Há aqui um significado teológico importante, porque a mensagem não se restringe apenas ao monoteísmo, mas a ideia de existir um só Deus e de Deus ser um só, diz respeito tanto à singularidade quanto à unidade de Deus. Zacarias 14:9, Salmos 86:10. Então aqui nós temos que entender o seguinte, não é apenas dizer que existe um Deus, mas nós temos que dizer que não há Deus fora de Deus. Então os homens é que inventam os deuses, mas não existem esses deuses. Temos que tomar cuidado com isso, porque às vezes a pessoa acha que existem deuses, mas não existem esses deuses. Isso é invenção da mente humana. Então o homem quer substituir o Deus verdadeiro. Deus colocou em todo ser humano isso, a certeza de que existe um Deus verdadeiro, criador de todas as coisas. Todos os homens sabem isso, até os ateus. Porque se ele luta contra um Deus que ele acha que não existe, é porque ele já está lutando contra alguém que ele tem certeza que existe. Senão ele não precisava lutar contra esse Deus. Como é que eu vou tentar provar que não existe o que eu sei que não existe? Então eles sabem disso, mas eles tentam provar que não existe esse Deus. Então está na consciência de cada homem, de cada ser humano, que Deus existe. Então ele sabe que existe esse Deus, criador de todas as coisas, o primeiro, o único. Ele sabe disso. Então na sua mente pecaminosa, ele tenta substituir esse Deus por um outro Deus que seja um Deus controlável. Por isso que as pessoas vão para a idolatria. Por quê? Porque a imagem é controlável. Você é santo na frente da imagem, perto da imagem, mas longe dessa imagem você vira um demônio. Porque a imagem não está vigiando mais você. Então ele tem na consciência dele como se aquela imagem fosse um Deus. A pessoa faz o sinal da cruz na frente da igreja católica, por exemplo. Para ele, aquela imagem que está lá é um Deus. Veja só. Então ele substituiu o Deus verdadeiro por um Deus falso. Na sua mente é um Deus falso. Mas não existe esse Deus que ele criou na mente dele. Só existe um Deus. Então nós temos que acreditar que existe só um Deus. Não existe outro Deus fora desse Deus. Então são duas coisas aí que nós temos que acreditar. É que só existe um Deus, criador dos céus e da terra, de tudo que é visível e invisível. Mas também acreditar que não existe outro Deus além desse Deus. Veja bem, são duas coisas aí. Tópico 2, o monoteísmo. É a crença em um só Deus e se distingue do politeísmo, a crença em vários deuses. As principais religiões monoteístas do planeta são o judaísmo, Deuteronômio 6:4, 2 de Reis 19:15, Neemias 9:6, o cristianismo, Marcos 12:29, 1 Coríntios 8:6, e o islamismo. Mas o monoteísmo islâmico não é bíblico. O Deus Alá dos muçulmanos é outro Deus, e não o mesmo Deus Javé da Bíblia. Alá era um dos deuses da Meca pré-islâmica, Deus da tribo dos Coreixitas, de onde veio Maomé, que o adotou como a divindade de sua religião. O nome Alá não vem da Bíblia
e nunca foi conhecido dos patriarcas, nem dos reis, nem dos profetas do Antigo Testamento, menos ainda dos apóstolos do Senhor Jesus. Os teólogos muçulmanos se esforçam para fazer o povo crer que Alá é uma forma alternativa do nome do Deus Javé de Israel. Mas evidências históricas e arqueológicas provam que Alá não veio dos judeus nem dos cristãos. Então temos que tomar muito cuidado com isso. É até preocupante essa situação, principalmente no Brasil, por causa da imprensa, por causa de evangélicos mal informados, que não estudam as coisas, e aí colocam aí no ecumenismo, coloca aí católico no meio, coloca judeu no meio, coloca aí o muçulmano no meio, povo do candomblé, começa tudo junto, vai fazer a reza de Pai Nosso, vão dizer que todos acreditam no mesmo Deus, e aí vão afirmar que o islamismo é uma religião monogâmica, e ainda dizem que é de Deus, que é o mesmo Deus nosso. Isso é uma mentira, isso é falso. Maomé adotou um Deus lá da sua terra, lá de Meca, na Arábia Saudita, um Deus que já existia. Era uma adoração ao sol, à lua, às estrelas. Olha o símbolo que está em cima de suas igrejas, que vamos dizer assim, igrejas, né? Mas são as mesquitas. Olha lá, uma meia-lua. Aquilo indicando exatamente aquela adoração ao Deus falso. Não tem nada a ver com o nosso Deus. Você lê o Alcorão, adquira o Alcorão na internet, aí em PDF, leia, você vai ver que tipo de Deus é esse, manda matar as pessoas. Veja aí um Deus violento, sem amor. E lá no Alcorão, não se engane, está bem claro que eles têm aí um paraíso prometido para eles, com 72 virgens, para quem matar cristãos, quem matar qualquer pessoa que não seja muçulmano. Se ele fizer isso por religião, fizer por Deus, ele vai ser recebido no paraíso para fazer isso. Não se engane com o islamismo. Nós estamos assistindo aí, nesses dias, nós temos mais de 12 milhões de pessoas desempregadas no Brasil e vemos um governo trazendo um monte de muçulmano para o Brasil. Já estamos com dificuldades. E aí o que está acontecendo? Estão acontecendo reuniões e mais reuniões desse povo, aí estão fazendo seminários por todo lado, construindo mesquitas por todo lado. Olha o futuro, como é que vai ser no Brasil. Veja bem, cuidado. Vamos evangelizá-los o mais rápido possível, vamos falar de Jesus para eles. Tudo bem, mas tem que ser tomada uma atitude. Nós estamos com mais de 12 milhões de desempregados. O país vivendo uma crise financeira e trazendo mais gente sem emprego, com dificuldades até de alimentarem-se. Com quantos países ricos para fazer isso? Então, uma ação que se torna maligna do nosso governo, porque ele também é descendente dessas pessoas, e aí traz, né, um presidente que está à beira de sair do comando do país e tomando essas atitudes absurdas. E já que foi feito errado, pelo menos agora a igreja leia aí o Alcorão, você vai conhecer muita coisa e você vai evangelizar essas pessoas, que seria dificílimo nós podermos evangelizá-los no país deles, porque eles matam qualquer cristão que for lá pregar o evangelho. Então veja só, pelo menos então esses que vieram, vamos evangelizá-los, vamos falar de Jesus, vamos mostrar para eles uma coisa que eles não conhecem, chama-se amor de Deus. Eles não conhecem isso. O Deus deles, o Alá, é violento, é muito mau. Então vamos mostrar o Deus verdadeiro para eles, vamos mostrar para eles o amor de Deus, vamos demonstrar isso pelas nossas atitudes. Vamos amá-los, vamos ajudá-los, alimentá-los e vamos falar de Jesus para eles. Então tenha certeza, monoteísmo, então tem o monoteísmo judaico, que não salva o judeu.
A religião judaica não existe salvação nela. Por quê? Porque não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, não acreditam que Ele já veio. Então não é uma religião onde está a salvação. Apenas eles acreditam que existe um só Deus. Isso não salva ninguém. Então Paulo diz bem claro em Romanos, diz, olha, ainda que seja como a areia do mar, pode ser milhões e milhões de judeus, mas o remanescente será salvo. Só lá no final da grande tribulação, quando Jerusalém estiver sendo cercada pelos inimigos, eles já estiverem passando fome a ponto das mães estar comendo seus próprios filhos de tanta fome, nessa hora vão se lembrar então do Messias, vão clamar por ele, e ele vai vir, vai descer devagarinho, vai descer sobre o Monte das Oliveiras, que vai se fender. Então ali eles estarão aceitando o seu Messias, estarão reconhecendo Jesus como Senhor. Ali então eles serão salvos, e dali vai começar o reino de Jesus sobre a terra durante 1000 anos. E eles estarão fazendo parte desse reino como povo desse reino, além daqueles que ficarem vivos no final da grande tribulação, os outros povos também que entrarão para o milênio, depois do julgamento lá dos bodes e ovelhas. Então os bodes serão mortos, né, as pessoas que não querem o senhorio de Cristo, e as ovelhas, aqueles que desejarem o senhorio de Cristo, entrarão para o milênio. Então haverá ali muitas nações. Nós já fomos arrebatados, não vamos fazer parte do milênio na terra, povo da terra. Nós já fomos arrebatados, estamos na Nova Jerusalém. Nós subimos que dia? Antes da grande tribulação, nós já fomos arrebatados, fomos para a Nova Jerusalém. Jesus disse, olha, eu vou para a casa do meu pai, vou preparar moradas para vocês. Quando estiver pronto, eu volto para buscar vocês, que eu quero que onde estiver, vocês estejam comigo. Então, no dia do arrebatamento, nós fomos morar na Nova Jerusalém, estamos lá. No milênio haverão 2 Jerusaléns, a de baixo, que é o governo de Jesus Cristo sobre as pessoas que estão vivas na terra, e a Jerusalém de cima, onde nós já estamos morando. No arrebatamento nós já fomos para lá. Salvos, todos os salvos de todas as épocas, no dia do arrebatamento, subiram para a Nova Jerusalém. É a nossa morada, a nossa casa. Tópico 3, monoteísmo judaico-cristão. Jesus não somente ratificou o monoteísmo judaico do Antigo Testamento, como também afirmou que o Deus Javé de Israel, mencionado em Deuteronômio 6, de 4 a 6, é o mesmo Deus que ele revelou à humanidade, João 1,18, a quem todos os cristãos servem e amam acima de todas as coisas, Marcos 12, 29 e 30. Assim, o Deus de Israel é o mesmo Deus do cristianismo, é o nosso Deus. O apóstolo Paulo pregava para os judeus e gentios o mesmo Deus revelado por Jesus, o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz da sua boca. Atos 22, 14. Então veja bem, o mesmo Deus que o judeu diz que existe, que diz crer nele, é o mesmo Deus que nós acreditamos e que nós cremos nele. É o mesmo Deus. Agora tem que haver separação sobre salvação. Não existe salvação na religião judaica que adota o nosso Deus como único Deus. Então não é porque, eu acredito que existe Deus. Sim, muita gente acredita no único Deus, um único Deus. Se você for na confissão de fé do catolicismo, está o mesmo Deus, eles falam que creem no mesmo Deus. Olha aí, acreditam na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Várias religiões acreditam que existe só um Deus. Então existem várias religiões cristãs que acreditam que existe um único Deus. Então se dizem cristãos, mas não existe salvação lá. Por quê? Porque não chegam-se a Deus através do único que pode levar-nos a Deus, Jesus Cristo. Assim é o judaísmo. Eles acreditam que existe um Deus só? Existe um Deus só, eles acreditam que é o Deus nosso, verdadeiro, mesmo Deus. Só que para chegar, ele tem que chegar através de Jesus. E eles não acreditam que Jesus já veio, que já morreu, já ressuscitou. Eles não acreditam de jeito nenhum nisso. Então não existe salvação sem Jesus. Então eles não são salvos. E o apóstolo Paulo então explica isso, dizendo que mesmo que eles sejam milhões e milhões e milhões de judeus na terra hoje, mesmo assim, não existe salvação para nenhum deles.
se não aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Não existe como ser salvo sem ser por Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha lá, só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não existe como ir, não existe como se chegar a Deus a não ser através de Jesus. Olha aí, não há outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. Então não tem como. Tem muito cristão aí evangélico enganado com o judaísmo. E ainda trazem objetos de Israel e colocam nas suas igrejas. Isso é uma coisa absurda. Ficam pegando maneira de adorar a Deus, o judeu, colocando na igreja. Sincretismo religioso. Isso é errado. Pare com isso. Igreja se comporta diferente de judaísmo. Cristianismo é uma coisa, judaísmo é outra coisa. Tome cuidado, principalmente você que anda lá em Israel, nessas viagens turísticas. Aí volta feito maluco, inventando coisa, trazendo um monte de objeto. Tem gente que vai comprar óleo lá em Israel para ungir as pessoas. Cuidado, não existe isso, deixa disso. As coisas com Deus é pela fé. Cuidado. A adoração a Deus é aqui no Espírito. Não é um objeto, uma coisa que vai fazer a sua adoração ser melhor do que qualquer outra pessoa. Deus procura adoradores, verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Então pare com essas coisas. Tem gente até hoje que acha que para adorar a Deus tem que subir em cima do monte. Isso é uma coisa absurda. Entra dentro do teu quarto, vai falar com Deus. Deus está aí morando dentro de você, o Espírito Santo mora dentro de você, você nem fala com Ele. Você está pensando que é um lugar é que vai fazer você estar com Deus? Que isso? Coisas absurdas. Então, cuidado. Você tem Deus morando dentro de você. Não fique procurando por Deus em montes, em lugares por aí, para lá e para cá. Deus mora dentro de você. Converse com Ele todo dia, ore, fale com Ele. Todo o tempo Ele está aí, esperando você para conversar com Ele. Vamos ver a parte 2. Criação versus evolução. Então aqui nós temos tópico 1, modelo criacionista, e tópico 2, o modelo evolucionista. Vamos ver o tópico 1, modelo criacionista. O criacionismo é a posição que propõe ser a origem do universo e da vida, resultado de um ato criador intencional. Essa cosmovisão é encarada com suspeita porque a comunidade científica incrédula a considera uma proposta meramente religiosa. É verdade que a explicação religiosa tem por base a fé, como está em Hebreus 11:3, enquanto a explicação científica se fundamenta na evidência empírica. Mas existem variações em ambas as propostas. Então veja bem, o criacionismo então fala de um Deus que criou todas as coisas. Agora, a comunidade científica, os cientistas, as pessoas que estudaram muito, que estudam, eles se levantam contra isso porque dizem que isso é coisa de religião, que não existe prova, que não existe nada concreto, real. Veja só. Até muitos dos cientistas dizem que são cristãos, que acreditam em Deus. Vão alguns chegarem até a conclusão, pela termodinâmica, de que existe um ser criador de todas as coisas. Mas eles não são convertidos realmente. Não são cristãos realmente. Porque o verdadeiro cristão, ele acredita no Deus criador de todas as coisas visíveis e invisíveis pela fé. Não precisa de prova nenhuma. Veja bem, não precisa de prova material. Ele não precisa de arqueologia ou de cientista, de nada disso para provar para ele isso. Porque ele já acredita, porque ele tem fé em Deus. E Hebreus 11:3 diz isso. Olha só pela fé que você acredita, olha lá. Pela fé é que você vai entender. Sem fé não vai entender.
Olha lá, pela fé, entendemos. Olha só, você tem fé? Então você já entende isso. Que os mundos, cosmos, universo, tudo que foi criado, tantas coisas visíveis como invisíveis, aí inclui tudo. Então, os mundos, pela palavra de Deus, olha só. Vamos dizer o material usado? Não é certo dizer o material usado, mas vamos dizer o material usado para fazer tudo, a palavra de Deus. Olha aí, os mundos pela palavra de Deus foram criados. Então, essa palavra de Deus indica duas coisas para nós. Primeiro, Deus falou e as coisas passaram a existir. Então, a palavra que saiu da boca de Deus, ela produz vida, ela produz coisas. Primeiro nasce no reino espiritual, uma ordem de Deus, Espírito, reino do Espírito. Depois é que aparece aqui no reino material. E também temos que entender João capítulo 1, que diz que Jesus Cristo é o verbo de Deus, a palavra, o Logos. Então ele é o criador de todas as coisas. Tudo foi criado por ele. Veja só. Isso é muito importante entender. Então a palavra, tudo tem a ver com a palavra de Deus. Tudo foi criado pela palavra de Deus, uma ação de Deus. Então Jesus é que veio fazer todas as coisas que Deus projeta, Deus Pai projeta. Jesus, o Filho, executa, faz acontecer. E o poder para que isso aconteça vem do Espírito Santo. Olha aí, é assim que funciona. E aí o que é empírico? Empírico significa aquilo que aconteceu, que acontece, que você vê, que você estuda, que você analisa. São experiências. Por exemplo, quando a sua mãe, você está doente, ela receita um chá para você, e esse chá funciona, porque ela tem um conhecimento empírico. Ou seja, não uma receita médica. Ela aprendeu dos seus pais, né, dos avós, dos bisavós, que aquele chá daquela planta serve para curar esse tipo de doença. Então ela tem um conhecimento empírico. Viu? Aí os cientistas dizem que é preciso ter esse conhecimento empírico para provar que é Deus que fez tudo isso. Então, descobertas ao longo dos séculos confirmam que causas inteligentes empiricamente detectáveis são necessárias para explicar as estruturas biológicas ricas em informação e a complexidade da natureza. Esse conceito é conhecido como design inteligente. Criacionismo e design inteligente podem ser interligados, mas não são a mesma coisa. A proposta e a metodologia de ambos não são iguais, pois nem todo criacionista aceita a teoria do design inteligente e vice-versa. O modelo científico do design inteligente propõe que o mundo foi criado, mas não tem como provar em laboratório que Deus o criou. Então, entre os cientistas existem aqueles que acreditam nesse design inteligente, onde essa teoria diz aí que tudo bem, pode-se acreditar até que existe um Deus por trás da criação, mas é necessário provar que ele realmente criou e não existe como provar isso. Então fica essa confusão toda de pessoas até que se fazem passar por cristãos e não são. E essa teoria do design também não são todos os cientistas que acreditam nela e que adotam essa teoria. Também tem outras teorias diversas. Então alguns chegam a reconhecer que existe um Deus criador, mas não creem nele, não se convertem a ele, e aí ficam também colocando ideias em cima do criacionismo, né? E uma dessas ideias que nós vamos ver aí é exatamente a teoria do evolucionismo, que nós vamos ver agora no próximo tópico. Existem outras coisas também, outras teorias, outras invenções, outras coisas absurdas que não condizem com a palavra de Deus, que nós não podemos adotar como verdadeiro, nem apoiar essas ideias. Então nós temos que crer que Deus, o nosso Deus, o único Deus, o verdadeiro Deus, esse único Deus é quem criou todas as coisas, tanto as visíveis quanto as invisíveis. Criou todo o universo, todo o cosmos, tudo que existe. Então os cientistas querem o quê? Uma prova cabal, prova para eles verem. Agora é interessante
que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ele diz que a própria natureza já prova que Deus existe. Veja bem, se eu colocar uma semente de abacate em cima de uma mesa e de repente essa semente virar uma árvore e produzir um monte de abacate, o que é isso? É um milagre? É uma coisa que só Deus pode fazer? Mas Deus faz isso todo dia na natureza. Então, um monte de árvores. Se eu pegar milhões de espermatozoides, escolher um só, e colocar no óvulo da mulher, e ali uma vida, um ser humano nascer, é um milagre de Deus, é uma criação de Deus. Só Deus pode fazer isso. Existe alguém na Terra que coloca uma alma dentro de uma pessoa que nasceu? Coloca um espírito dentro de uma pessoa que nasceu? Só Deus pode fazer isso. Então, existem provas aos milhões de que existe o Deus verdadeiro que criou todas as coisas. O problema é que só se chega a esse Deus pela fé. Não tem outro jeito. Aí fica difícil para essas pessoas conhecerem esse Deus, terem certeza que existe o Deus criador de todas as coisas, porque eles não têm fé nesse Deus. Vamos ver o tópico 2, o modelo evolucionista. É uma teoria que nunca se sustentou cientificamente, apesar de sua aparência científica. 1 Timóteo 6,20. Tem por base pressupostos naturalistas, entre os quais a proposta darwinista na seleção natural se destaca como o principal mecanismo evolutivo. O naturalismo, a hipótese mais aceita para explicar o evolucionismo, ensina que organismos biológicos existentes evoluíram em um longo processo através das eras. É a cosmovisão favorável à ideia de que o universo e a vida vieram à existência por meio de processos de geração espontânea, sem intervenção de um ato criador. Isto é, eles teriam evoluído até a complexidade atual por meio da seleção natural, a teoria da sobrevivência dos mais fortes. Mas tudo isso não passa de mera teoria que nunca pôde ser confirmada. O evolucionismo ateu exclui Deus da criação. Então esse evolucionismo, que foi aí uma invenção, né? Uma teoria de Charles Darwin, é uma coisa tão absurda. Então ele acreditou que lá nos girinos, lá do sapo, lá de repente começaram a desenvolver uma nova criatura. Aí ele chega à conclusão de que o homem é descendente do macaco, que o homem foi evoluindo até se tornar, que o homem era um macaco, depois se evoluiu até se tornar homem. E coisas assim, coisas absurdas, teorias, coisas de mentes depravadas, mentes que foram dominadas por Satanás, mentes que querem viver como se Deus não existisse. Então, criaram essas coisas. Existe aí a teoria do Big Bang, uma explosão, explicam que explodiu lá, explicam lá que houve uma grande explosão e os planetas foram formados. Mas quem explodiu isso? Então, existe uma coisa tão terrível nas pessoas que acreditam mais em teoria do que na palavra de Deus. Acreditam mais em cientistas que não tem nada a ver com Deus. Então, são coisas que os homens vão criando. E dentre elas, então, esse evolucionismo, que causou muitos males à humanidade, porque foi adotado como se fosse verdade, como se fosse uma coisa científica, verdadeira, estudada, provada. E na verdade nunca houve isso, nunca houve essas provas, até hoje. Hoje quase já não está falando mais sobre isso, e ainda tem gente insistindo, gastando milhões e milhões com isso ainda. É um grande engano, um grande engodo científico. Então nessa teoria os mais fortes vão sobrevivendo, os mais fracos vão morrendo. E é interessante que eles nunca pegaram aí um cavalo que virou um jacaré, nunca pegaram um elefante que virou uma serpente. Não acharam até hoje. Quando acham aí os fósseis, né, fósseis inteiros, a gente vê que não tem metade de um animal, metade de outro, não existe evolução nesses fósseis. Porque se isso fosse verdade, quando morreram lá os animais antigos lá, né, então havia aí uma mudança, eles estavam mudando, sendo transformados em outros, mas não existe isso.
Então é tudo falso, tudo teoria, tudo coisa absurda. Pensou, nós teríamos que, para provar essa teoria, teríamos que pegar um macaco de repente, e o macaco está escrevendo, lendo, né, fazendo conta. Por quê? Se existe evolução dos macacos até chegar no ser humano, tinha que haver esses macacos por aí, inteligentes. Né? Igual no filme lá, Planeta dos Macacos. Né? Era para ter esses macacos inteligentes. Cadê os macacos inteligentes? Cadê os que estão evoluindo? Então, são coisas absurdas. Outra coisa interessante é que se nós estudarmos as galáxias, são milhões de galáxias, nós vamos ver que as galáxias, pelo tempo que dizem que a Terra existe, deveria existir galáxia antiga, assim, uma galáxia envelhecida pelo tempo. Tudo se envelhece pelo tempo. Mas estudando as galáxias, nós vamos ver que todas são jovens galáxias. Tem a mesma estrutura uma da outra. Já prova que essas coisas são absurdas. Não existe esse passado que eles falam aí de bilhões e trilhões de anos. Não existe. A Terra tem pouco mais de 6 mil anos só. Então não existe isso aí. Essa teoria maluca que eles colocam em bilhões, bilhões e bilhões de anos. Tudo foi criado por Deus. Tudo tem a data certa. Tudo está aí organizadinho na palavra de Deus. Toda a criação está aí. Então Deus criou os animais num dia. Se houve aí algum animal gigante, como tem na Bíblia mostrando que realmente tem, né? Se existiam os dinossauros, por exemplo, foi tudo criado no dia da criação dos animais. Depois, o que aconteceu? Alguns morreram. No caso desses animais grandes, muito grandes, quase todos morreram. Esses animais grandes prejudicariam a existência do homem na terra, disputariam um alimento com esse homem e seriam muito mais poderosos e fortes que os homens na força bruta. Deus faz tudo perfeito, tudo certinho. Quando Ele coloca o homem na terra, Ele vai organizar agora tudo para que essa terra possa receber esse homem, que esse homem possa se alimentar dessa terra, que esse homem possa viver tranquilo nessa terra. Sempre o homem deveria se lembrar de Deus, buscar Deus, adorar a Deus e viver em paz com Deus enquanto estivesse aqui. O problema é que o homem pecou, desobedeceu a Deus, o homem foi condenado à morte, o planeta está condenado à destruição, serão feitos novos céus e nova terra, tudo isso aqui vai queimar, vai se acabar. Na parte 3 nós temos aí a criação. Tópico 1, a criação do universo. Tópico 2, a narrativa da criação em Gênesis capítulo 1. Tópico 3, a criação do ser humano. Tópico 1, então, a criação do universo. Deus criou o universo do nada. É a chamada Creatio ex nihilo, da teologia judaico-cristã revelada na Bíblia. A narração do primeiro capítulo de Gênesis é entendida à luz do contexto bíblico. O ponto de partida da criação é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. O verbo hebraico criou é bará, e este apresenta características peculiares. O sujeito da afirmação é sempre Deus, o Deus de Israel. Nunca foi aplicado a deuses estranhos. É um termo próprio para referir-se à ação criadora de Deus, a fim de distinguir-se de toda e qualquer realização humana. Esta ideia do fiat divino, ou seja, do faça-se, é apoiada em toda a Bíblia. Deus trouxe o universo à existência do nada e de maneira instantânea pela sua soberana e livre vontade. Salmos 33:9, Hebreus 11:3, Apocalipse 4:11. Então tomemos cuidado com essa palavra nada. Não existe criar do nada. Veja bem, a Bíblia é bem clara. Os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Não foi criado nada. Então tomemos cuidado com essa palavra nada. Então, quando você pegar a palavra nada, você pode entender o seguinte: não, é porque não existia, passou a existir. Tudo bem, se você quiser falar assim, tudo bem. Mas tome cuidado com essa palavra nada. Então, nós temos que ser bíblicos. E a Bíblia diz para nós que Deus usou a sua palavra para criar todas as coisas. Então Deus dá a ordem e as coisas são feitas. A boca
Então, a palavra que sai da boca de Deus é vida. Veja bem, é muito importante isso. Porque nós vamos chegar ao quê? A Jesus. Tudo foi criado através de Jesus. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Veja bem. Então, Ele é o Verbo de Deus. Então, nós nunca podemos adotar essa ideia de um nada aí, porque estaria contrário à palavra de Deus. Então, nós vamos ver na morfologia da palavra, né, um sentido de que, como não existia e passou a existir, então se usa essa palavra nada, mas nós vamos ver que, estudando direitinho essa palavra, os próprios morfologistas vão chegar à conclusão de que existiu alguma coisa antes daquilo existir. Então você pode até olhar nos livros aí de morfologia, né, das palavras bíblicas, e você vai ver isso. Então a ideia certa é essa. Existiu o quê? A palavra de Deus. Quando Deus falou, aí passou a existir. Primeiro passa a existir onde? No reino espiritual. Depois aparece no reino material. Então você tem uma mesa, olha para a mesa. Ah, de onde veio? Ela veio de uma madeira. Madeira veio de onde? Da árvore. E essa árvore veio de onde? Deus criou essa árvore. Então o princípio é Deus. Criou de que maneira? Ele diz, haja. Ele deu uma ordem. Haja, aconteça. Brote. Nasça. Sempre existe. Sempre existe o quê? Uma ordem de Deus. Então essa palavra, olha lá, Jesus contando a palavra do semeador, disse o quê? A semente é o quê? A palavra de Deus. Olha aí. Para a salvação, olha lá. Serem salvos pela loucura da pregação. Qual é a semente? A palavra de Deus. Foi pregada. A pessoa ouve e se converte. Então a palavra é a semente de Deus. Tudo vai nascer a partir desta palavra de Deus. Então diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Que princípio? Aí você vai falar, mas tem um princípio? Tem um dia que Deus começou a existir? Não, não está falando de Deus. Está falando da criação. Aí é o princípio da criação. Então Deus começou ali a criar todas as coisas. A terra era sem forma e vazia. Ah, porque foi a queda de Satanás. Não, não existe isso. Satanás é espírito. Um espírito cair na terra vai produzir buraco, cataclismo, não sei o quê. Não, é espírito. Ele não é matéria. Tome cuidado com essas coisas. São teorias que as pessoas inventam por aí. Parece que eles acham que Satanás é um bloco de um cometa. E os demônios, a terça parte então dos anjos lá que se rebelaram com Satanás, parece que eles acham que cada demônio desse aí, então, é um cometa, um planeta que caiu na Terra, desmanchou a Terra toda. Que isso? Satanás é espírito. Os anjos são espíritos. Não é matéria, não. Pare com isso. Está na Bíblia o dia lá, Deus começou a criar as coisas. Pronto, começou a criar ali. Ele primeiro criou o quê? O reino espiritual. Primeiro o quê? Os anjos, né? Foram criados primeiro. Anjos, serafins, querubins, né? Os arcanjos lá, tudo foi criado primeiro. E foi criado tudo uma vez só. Não existe anjinho, anjão, anjo feminino, anjo masculino. Não existe isso. Tome cuidado com isso. Quando Deus criou o homem também, não criou o bebê. Criou o homem Adão já pronto, homem. Eva também não nasceu nenenzinho e cresceu. Nasceu já mulher. Então, cuidado com essas coisas. Ore na Bíblia e siga o que está na Bíblia. Dá tudo certinho. Aprenda do jeito que está na Bíblia e siga. Você vai se dar bem assim. Não complique. Cuidado com livros teológicos. Cuidado com livros teológicos. Que as pessoas inventam. As pessoas têm uma criatividade incrível. E aí começam a inventar coisa. E aí as pessoas acham, mas foi o fulano de tal que escreveu. O fulano de tal é famoso, ele é PhD, não sei o que, ele é doutor em divindade. E aí pronto.
você pega, abandona a Bíblia, que é a palavra de Deus, e troca a legítima palavra de Deus pela palavra de um homem, pelo entendimento de um homem, só porque ele estudou. Começar a orar, buscar a Deus, você vai ler na Bíblia, Deus vai revelar para você tanta coisa. Agora, é claro, os livros são ótimos, que a gente aprende muita coisa que o outro já aprendeu. Nós não vamos gastar tanto tempo orando, buscando conhecer isso. Muitas vezes eles sabem algumas coisas, estudaram muito. Ajuda muito. Eu uso muito esses livros. Agora, cuidado, não adote um livro como se ele tivesse a mesma autoridade da Bíblia. Mas se você for orar, jejuar, buscar a Deus, ler, estudar bastante a Bíblia, você vai saber mais do que todos esses mestres. Tenha certeza disso. Existe a revelação do Espírito Santo. É Ele quem ordenou, Ele que inspirou a escrita da palavra de Deus. Ele revela essa palavra para qualquer pessoa que for buscar. Tenha certeza disso. Agora, estudar é bom? Ótimo! Você vai abrir a sua mente. Eu estudo o dia inteiro a palavra de Deus. Fui mandado embora do meu emprego, não tenho emprego, não dirijo igreja. Eu dedico integralmente a minha vida a estudar a palavra de Deus e a orar. Estamos lutando aí, orando 3 horas por dia. E lendo, estudando a palavra de Deus, o dia inteiro estamos envolvidos com isso. Temos os grupos do WhatsApp onde nós discutimos aí essas causas, né, essas coisas mais difíceis, para nós aprendermos juntos. E vamos aí estudando. Os apóstolos disseram, olha, nós vamos nos dedicar à oração e ao estudo aí da palavra de Deus. É isso que eu faço. Dedique-se a estudar a palavra de Deus, a orar, a buscar, e Deus vai lhe dar a revelação da sua palavra. Você vai aprender muito. Se você pode fazer um curso teológico, ótimo, faça, mas tome cuidado. Não considere que o homem fala acima do que Deus fala. Então, quando Deus diz haja ou faça, pronto. Ele falou, aconteceu. Se ele diz haja porção seca, pronto. Ele é quem manda, é a autoridade é de Deus. Então a palavra sai com a autoridade de Deus. A palavra sem autoridade de Deus não faz nada. Então é preciso, você vai orar por um doente, um enfermo, você vai falar, em nome de Jesus, seja curado. Vai acontecer o quê? Nada. Mas se você tiver fé em Deus, quando você falar esta palavra, vai sair com a autoridade de Deus. Aí funciona. É impressionante isso. Tem que ter aí a autoridade de Deus e a palavra dita. Então, quando a palavra vai, ungida pelo Espírito Santo, então, porque foi com fé, aí acontecem as coisas. O tópico 2 diz a narrativa da criação em Gênesis capítulo 1. No primeiro dia, Deus trouxe à existência a luz, Gênesis 1:3. No segundo, criou a expansão, o firmamento, versículos 6 a 8. No terceiro, disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca, versículo 9. A essa porção seca ele chamou terra e ao ajuntamento das águas aí, mares, versículo 10. Ainda no terceiro dia surgiram os continentes com seus relevos e a vegetação, versículos 9 a 13. Os corpos celestes, o sol, a lua, as estrelas aparecem no quarto dia, versículos 14 a 19. As aves dos animais marinhos surgem no quinto dia, versículos 20 a 23. Então aí, a sequência da criação de Deus. É claro que o tempo da nossa aula não vai dar tempo da gente falar tudo isso na classe da Escola Bíblica Dominical, explicar cada coisa. Então você pega aqui esse resumo, um resumo da criação de Deus. Então cada dia foi formado, foi criada alguma coisa. Então cada dia Deus criou determinada coisa e sempre Deus olhava e disse que era muito bom aquilo que Ele criou. Só tem uma coisa que Deus criou e Deus disse que não era bom. Então quando Deus criou o homem, Ele olhou o homem só e disse, não é bom que o homem esteja só. Então Ele achou a criação do homem ótimo, ótimo. O problema era a situação do homem só. Então Deus disse que não é bom que o homem esteja só. E Deus fez uma companheira para ele, uma adjutora, uma ajudadora. Então é importante você saber disso. O desejo de Deus é que você, homem, tenha uma mulher. Deus não criou um Ivo
para Adão. Criou uma Eva. Então, tópico 3, a criação do ser humano. A raça humana teve sua origem em Deus, através de Adão. Atos 17, 26, 1 Coríntios 15, 45. O ser humano foi criado no sexto dia, como a coroa de toda a criação. E recebeu de Deus a incumbência de administrar a terra e a natureza. Então veja bem, quando é que Deus foi criar o homem? Quando o ambiente para o homem estava pronto para recebê-lo. Primeiro Deus organizou tudo, criou tudo que era necessário para esse homem sobreviver na terra. Depois é que Deus criou o homem. Deus faz tudo perfeito, tudo no tempo certinho, tudo ajeitadinho, arrumadinho. Então, quando é que vai colocar o homem? Depois que tiver pronta a casa para ele morar. O planeta estiver pronto, aí eu coloco o homem para morar. Então, o homem recebeu de Deus a incumbência, uma ordem para organizar, administrar toda a terra. Olha bem, quando ele coloca o homem lá e diz, olha, você vai guardar isso aqui, você vai proteger isso aqui, você vai cultivar isso aqui. Guardar de quem? Guardar porque existe ladrão. Né? Satanás estava ali, espírito, veio roubar, matar e destruir. Ele queria roubar a imagem e semelhança de Deus do homem. Então Deus diz, cuidado, tem ladrão, guarda. Quando fala guarda é porque tem ladrão. Também Deus está dizendo, olha, eu estou te dando o domínio aqui, a administração, cuidado para não perder para outro. Porque ia haver uma ação maligna nos filhos de Adão. Daí a pouco, esse lado maligno poderia dominar toda a terra. Então Deus já estava avisando para ter cuidado com isso. Então o homem não é meramente um animal racional, mas um ser espiritual criado à imagem e semelhança de Deus. Então veja só, tem gente que tem dúvida, será que um animal, aí um cachorro, uma baleia, um gato vai para o céu? Não. A alma do homem é uma, a alma do animal é outra alma. O homem tem consciência, inteligência, o animal não. O homem tem livre-arbítrio, o animal não. Jesus morreu por os homens, está lá na Bíblia, homens, pessoas humanas, não é para os animais. Então cuidado com isso. Há engano demais por aí. Então o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, animal não. Então o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, parecido com Deus, com consciência de que existe Deus. Foi criado para adorar a Deus. Então é uma criação especial de Deus. A frase façamos o homem, Gênesis 1:26, quer dizer, vamos fazer o ser humano, pois o termo hebraico usado para homem é Adão, que significa gênero humano. O ser humano criado por Deus se constitui em macho e fêmea, versículo 27. Esse ser humano recebeu diretamente de Deus o sopro em suas narinas, Gênesis 2:7. Em outro lugar, a Bíblia revela que Deus o fez um pouco menor do que os anjos, Salmos 8:5. Então o termo façamos o homem está no plural. Veja bem, isso é muito importante, porque aí está a trindade de Deus. Façamos é plural. Né? Aí tem a palavra, então, indicando um plural ativo. E isso traga confusão, principalmente para os judeus, eles admitirem que essa palavra está no plural. Né? Então, façamos o homem, nossa imagem e semelhança. Veja bem, entra aí a ação de Deus para trazer à terra um ser que se pareceria com Deus. Então, imagem não quer dizer que Deus tem aí pernas, braços e tal. Deus é espírito. Tome cuidado com isso também. Deus é espírito, não é homem. Então, quando ele usa a linguagem de falar de mão, de Deus, pé e tal, é uma linguagem para nós entendermos sobre ele. Não quer dizer que Deus tem uma forma física de homem. Então, toma cuidado com isso. Tá? Então, a imagem e semelhança de Deus quer dizer a mesma essência de Deus. É um ser espiritual. Primeira coisa, é um ser espiritual. Que tem comunhão com Deus. Que conversa com Deus. Que conhece Deus. Depois, ele é um ser que tem uma alma, onde está contido o que? A sua inteligência e o seu poder de decisão. Entre fazer alguma coisa ou não. Entre escolher Deus ou Satanás. Então está na alma o poder de decisão desse ser humano.
E existe o corpo feito o quê? Esse Adão quer dizer o quê? Do pó vermelho da terra, feito do pó da terra, o homem. A palavra indica aí o gênero humano, ou seja, feito, criado do pó da terra. Então Deus vem e assopra ali, esse sopro de Deus. Então vai infundir no homem o quê? O espírito e a alma desse homem. Lá no Antigo Testamento fica um pouco difícil de entender essa separação de alma e espírito. Lá é dito como se alma e espírito fossem a mesma coisa, ou seja, alguma coisa que não é vista materialmente e é colocada dentro do ser humano, uma coisa vinda de Deus. Então essa alma, esse espírito, é essa parte. Então, para você entender, é assim, Deus então vem e assopra. Isso aí vai levar o quê? Aquele boneco de barro que estava ali, que é o corpo. Então existia ali um boneco de barro, sem vida, sem nada. Então o que acontece? Então agora vem a vida de Deus a esse corpo. Então vai morar dentro desse corpo. E o espírito, primeiro é espírito, depois alma, depois corpo. Então agora passa a ser esse homem a imagem e semelhança de Deus. Porque vem de Deus esse espírito, vem de Deus essa alma. O ser humano, ele pode fazer através da genética, de tanta coisa, fazer um homem nascer aí, né? Ser criado até fora da barriga da mulher e tudo. Mas quem coloca alma e espírito aí nesse ser? Só Deus pode fazer. Então vem de Deus. Então Deus colocou em Adão o seu espírito, a alma aí, para ele poder viver na terra como um ser humano, parecido com Deus, para viver em comunhão com Deus. Então esse aí é o primeiro Adão, que infelizmente pecou. Não é? O último Adão é Jesus. E esse Adão é importantíssimo. Porque esse Adão desmorona todas essas teorias que inventaram aí de evolucionismo. Né? O Adão nunca evoluiu para outra coisa. Continua homem até hoje, todos os descendentes de Adão. E no Salmos 8,5, né, está falando sobre Jesus, falando que Deus o criou um pouco menor do que os anjos. Por quê? Ele foi, aqui na terra, nasceu como um homem. Né? Menor que o anjo em que? Por exemplo, na imortalidade do seu corpo, né? Na incorruptibilidade desse corpo humano, na sua incapacidade, por exemplo, de aparecer aqui, desaparecer, aparecer em outro lugar. Então Jesus tinha um corpo físico humano. Só depois de ressuscitar um corpo ressurreto é que ele podia aparecer, desaparecer, passar pela parede e tal. Mas enquanto ser humano, então ele foi limitado, era menor do que os anjos. Quando Jesus vier no dia do arrebatamento, os nossos corpos corruptíveis, mortais, vão ser transformados em corpos espirituais, incorruptíveis. Então nós temos corpos espirituais perfeitos. Nunca mais sentiremos dor, tristeza, nada disso. Corpos perfeitos. Tudo será a perfeição. Não existirá essa parte física, material. Glória a Deus. Aleluia. Vamos então à nossa conclusão da nossa lição. Os ensinos inadequados sobre Deus e o Senhor Jesus Cristo exigiram da igreja desde muito cedo uma definição sobre o assunto. Os principais credos iniciam declarando que Deus é o Criador de todas as coisas, no céu e na terra. Trata-se de um resumo do que ensina a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse. Era uma resposta aos diversos conceitos errôneos dos gnósticos sobre Deus. O contexto hoje exige uma resposta similar, pois são muitos os nossos desafios. Devemos estar preparados para combater a indiferença religiosa e o ceticismo à nossa volta, que tanto tem contaminado vizinhos, colegas de escola e também de trabalho. Então é importante aprendermos sobre isso, né? Está no credo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, está no credo de todas as igrejas evangélicas, né? É um princípio bíblico fundamental para a nossa fé cristã. Saber então que existe aí na declaração de fé nossa, que Deus criou os céus e a terra. Esse Deus único e verdadeiro, que só existe esse Deus mesmo, não existe outro Deus. E Ele criou os céus e a terra. Então, é um princípio e é necessário que se aprenda sobre isso, que se divulgue sobre isso,
Porque tem muita gente que não sabe disso, tem gente que tem dúvidas sobre isso, tem gente que foi envolvido por essas teorias, né? Por essas coisas inventadas sobre o evolucionismo. Muito existe isso onde? Nas faculdades, nas universidades. Então, você como cristão, explique, ensine isso lá no seu colégio, no seu trabalho, por toda parte. É importante as pessoas saberem disso. Você explique que Deus é triuno, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Explique que só existe um Deus, não existem deuses, só é um Deus, Ele é o verdadeiro, é o único. E explique sobre a criação de todas as coisas, visíveis e invisíveis, né? Explique sobre a criação da terra, dos seres humanos, dos animais, explique isso para as pessoas. Tem muita gente que não sabe isso, não entende isso. Então vamos orar agora. Se você que está nos ouvindo, você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, só tem um jeito aí de você ser salvo, de você ter realmente essa fé para acreditar nas coisas que estão na Bíblia, desconsiderar essas outras teorias. É tudo pela fé em Deus, acredite em Deus. Quando você entrega a vida para Deus, imediatamente você já tem certeza dessas coisas, não precisa de prova nenhuma. Então entregue sua vida para Deus agora, vamos orar juntos agora. Aceite a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, cremos que algumas pessoas, Senhor, ouviram a Tua palavra, estão entregando a vida agora para Ti, aceitando o Seu Filho Jesus Cristo, que veio morrer por nós na cruz do Calvário, levando sobre Ele os nossos pecados, enfermidades, dores, maldições. Mas Ele ressuscitou e está vivo para sempre. Ó Senhor, salva essas vidas agora. Escreve seus nomes no livro da vida. Ó Deus, que se agrada daqueles que se esforçam por conhecê-lo, por buscá-lo. Ajuda, abençoa essas vidas. Pai, cura-se os doentes, os enfermos, visita poderosamente agora. Em nome de Jesus, solta essas vidas, toda doença, toda enfermidade. Em nome de Jesus, eu quero o poder agora de Satanás sobre essas vidas. Solta em nome de Jesus. Solta essa pessoa que está ansiosa, deprimida, triste. Em nome de Jesus. A angústia sai em nome de Jesus. Pai, toca essas vidas. Ó Deus, faz milagre agora, faz maravilhas. Liberta, Senhor. Em nome de Jesus. Depressão, solta essas vidas. Em nome de Jesus. Espírito de suicídio, solta essas vidas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Olha, se você deseja nos convidar para estarmos aí na sua igreja, para darmos palestras sobre escola bíblica dominical, sobre família, sobre missões, sobre evangelismo, sobre escatologia, sobre dons do Espírito Santo, então nós podemos mandar para você uma apostila. Essa apostila você vai vender e vai pagar todas as despesas de viagem, se você quiser nos dar uma oferta, tudo, ó, lugar para ficar, comida, tudo, vai pagar tudo, só com as apostilas. Se você vender aí 200 apostilas, pronto, dá para pagar tudo, não se preocupe com despesa, com dinheiro. Você pode fazer essas palestras, vão ajudar a igreja a crescer, desenvolver, vão ajudar os professores. E não vai custar dinheiro para você. Veja bem, tem muita gente deixando de investir na educação na igreja, pensando que vai fazer um gasto e tal, despesa. Nada disso. Apenas vendendo 200 apostilas você pode levar-nos aí para ajudar. Além disso, nós vamos orar por doentes e enfermos. Jesus cura toda semana, por em volta aí de 100 pessoas curadas toda semana. Imagine, 100 pessoas na sua igreja estão gastando aí, no mínimo, vamos dizer aí, 20 mil reais, às vezes 15 mil reais, um pouquinho, 10 mil reais por mês, só de remédio, farmácia, médico. Imagine, dinheiro sendo jogado fora. Vamos orar, Jesus vai curar, Jesus gosta de curar. Por onde Jesus andava, ele passava metade do tempo só curando as pessoas. Esse é papel da igreja. Então nos convide, nós queremos estar aí com você na sua igreja. Vamos passar para você a nossa agenda, onde nós estaremos nos próximos dias, para que você não marque o mesmo dia. Então nos outros dias, marque conosco, entre em contato conosco. Vamos à nossa agenda então, onde nós estaremos nos próximos dias. Olha aí, dia 15 e 16/7 agora, esse mês. Nós estaremos em Anapu, no Pará, um grande congresso de EBD aí, com o coordenador do EBD, o presbítero Antônio Demilton.
E lá é o pastor José Aldaíris, Assembleia de Deus Missão, lá em Anapu, no Pará. Depois, nos dias 4, 5 e 6 do mês de agosto, nós estaremos no Rio de Janeiro, aí, Queimados, né? Primeiro Qualiped, cidade de Queimados, um seminário aí de qualificação para professores de escola bíblica dominical. E teremos aí também a palestra para a família, muito importante. Lá o pastor presidente é o pastor Ivanildo do Nascimento Rocha. Depois, do dia 7 ao dia 17/8, nesses 10 dias aí, nós estaremos em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, lá na igreja Saranda Terra Ferida. Depois nós vamos passar também nos dias 19 até o dia 25 de agosto, nós estaremos numa semana também de bênçãos e milagres, lá em Dourados, no Mato Grosso, lá na igreja do meu amigo pastor Matias Belido. Depois, 26 e 27/8, provavelmente, quase certeza, já estaremos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Depois, nos dias 7 e 8/9, nós estaremos na cidade de Pocrane, Minas Gerais, numa festa de mocidade, lá no pastor Arcelon. Depois nós passaremos uma semana aí em Ipatinga, Minas Gerais, do dia 9 até o dia 15. Depois, dos dias 22 a 24/9, nós estaremos aí em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Depois, dia 30/9, estaremos em Ananindeua, no Pará. Depois, 7 e 8/10, estaremos em Barcarena, no Pará. Depois, 13, 14 e 15/10, estaremos em Fortaleza, no Ceará. Depois, 21 e 22/10, estaremos em São Luís, no Maranhão. Olha aí, dia 3 e 5/11, então nós estaremos em Teresina, no Piauí. Depois, 18 e 19/11, estaremos em Ribeirão das Neves.